Olá, galera das Reflexões. Sejam bem-vindos a mais um react aqui no Reflexões Matemáticas. Vamos novamente aqui com o nosso amigo Black Pen Red Pen Fest. Nossa, ele tem 923 vídeos, né? Eu escolhi um short aqui que tem bastante itens, né? Esse bem aqui. Vamos lá, vamos reagir. Já achou uma resposta? São 4 itens, né? Já entrou com logaritmo aí nesse segundo item, fez uns cortes. Muito comum, né? Quando a gente faz contas em matemática, a gente executa esses cortes, assim, é bem legal. Mas tem uma matemática por trás, né? Essa última é bem interessante como ele resolve, sem aplicar a definição. Isso aí. Vamos lá, então. O que é que ele faz? Ele se propõe a resolver essas 4 equações, por assim dizer, na variável x, né? Que envolve o x na base, o x no expoente, o x dentro de raízes cúbicas e o x também como variável de logaritmos, né? Então vamos lá. Sempre que você tiver o x em uma equação dessa natureza aqui, né, que tem onde o x é a base, aí você aplica o radical com o devido índice, né? Ou seja, nesse caso aqui ele vai aplicar a raiz cúbica, tá? Por quê? Olha só, raiz cúbica nos dois lados, tá? Ou seja, sempre quando você aplica uma operação em uma equação, você tem que fazer isso dos dois lados. O propósito dele aplicar a raiz cúbica é porque ele vai executar a definição de que sempre quando você tem a raiz cúbica de x, é x elevado a 1/3. Assim como a raiz quadrada de x é x elevado a meio, a raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Então você vai ter 1/3 aqui vezes 3 que dá 1, portanto esse x sai. É uma estratégia que ele usa e está correta para poder eliminar essa potência 3 aqui, tá? E aí x é igual a raiz cúbica de 12. Não dá para simplificar muito porque a raiz cúbica de 12 não é exata, né? Vamos para o segundo item aqui, onde o x já é o expoente de uma potência. Aí, o que é que ele faz? Olha só, tem que aplicar logaritmo, né? E, em particular, ele vai aplicar o logaritmo na base 3 de forma conveniente, porque a base aqui de 3 elevado a x é o 3, né? Olha só. Log de 3 em ambos os lados, tá? Novamente. Ele faz esse corte aí, e isso dá igual a x, igual ao logaritmo de 3 na base, logaritmo de 12 na base 3. Por que que ele executou esse corte aqui? Vamos lá, tem duas propriedades de logaritmos aqui que são importantes. Toda vez que você tiver o logaritmo de uma potência, tipo log de 3 elevado a x, isso é x log de 3. De um modo geral, se você tem logaritmo de a elevado a b, onde você tem a potência a elevado a b, onde a é a base e b é o expoente, esse b vem para a esquerda. Então, o logaritmo de a elevado a b é b vezes o logaritmo de a. Então, esse x, aplicando essa propriedade, vem para cá para o lado esquerdo. Esse corte que ele fez do 3 com 3 aqui, porque se você tem logaritmo onde o argumento e a base são iguais, no caso, o logaritmo de 3 na base 3, isso aqui é igual a 1. Portanto, é uma forma dele resolver já achando o x de imediato. Ó, x igual ao logaritmo de 12 na base 3. No terceiro item, ele tem a raiz cúbica de x. Novamente, ele vai usar a estratégia, no caso aqui, de elevar ao cubo. Ó. Ele elevou ao cubo em ambos os lados. Por quê? Porque novamente ele vai considerar que a raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. E aí 1/3 vezes 3 dá 1. E aí o x sai. Ó. Portanto, x é igual a 12 ao cubo, que ele não resolve, ele deixa indicado 12 ao cubo, né? Seria 12 vezes 12 vezes 12. Essa última ele fez uma coisa diferente. Não é muito, digamos assim, muito usual, né? Porque se você tem logaritmo de x na base de 3 igual a 12, isso aqui, aplicando a definição de logaritmo, isso aqui é x igual a 3 elevado a 12. Ou seja, logaritmo de x na base de 3 é igual a 12. Qual o valor desse x? X é igual a 3 elevado a 12. 3 elevado a 12. 3 vezes 3 vezes 3, 12 vezes. O que ele faz aqui, ele aplica uma propriedade que decorre da definição. É como se ele elevasse toda a equação, no caso, primeiro e segundo membro, a uma potência de base 3, ó. Ó, 3 aqui e 3 aqui. Aí ele faz esses cortes, só que aí tem uma teoria por trás desse corte. Toda vez que você tem uma potência onde o expoente é um logaritmo, no caso aqui, olha, ele fez 3 elevado a esse logaritmo de x na base 3. Se essas bases aqui coincidirem, ó, a base do logaritmo e a base da potência,
isso daí fica somente a variável, só esse argumento aqui. Portanto, x é igual a 3 elevado a 12, tá? Só que isso é uma propriedade que decorre da definição. E, na verdade, toda vez que você executa operações com logaritmos, você tem que aplicar a definição. Então é isso aí, nosso amigo muito sério. Um grande abraço.